Bom dia, irmãos, paz do Senhor Jesus. Nós vamos iniciar esse nosso domingo de adoração, de louvor, de reunião agradável que nós temos o privilégio de fazer parte, da igreja, que é o corpo de Cristo. Sejam todos bem-vindos. Os irmãos que estão em casa, que venham assistir ou estejam assistindo, bom dia também, graça e paz para todos. Eu li um texto de Romanos com os irmãos, Romanos 5, o verso 16 e 17, enfatizando bem o 17. Romanos capítulo 5, verso 16 e 17. Glória a Deus por mais um dia de vida, mais um dia que Ele nos sustenta, que Ele nos abençoa, que Ele nos alimenta também com a Sua palavra. Verso 16 diz assim: não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Nesse texto o apóstolo Paulo ele vai trazer uma importante explicação para nós sobre o valor de Cristo, sobre o valor de Cristo e a comparação daquilo que Adão fez e do que Jesus fez. Adão trouxe a condenação, mas foi só ele que pecou primeiro. Quando Jesus vem e morre para pagar os pecados, é para pagar muitas transgressões. Então ele faz a comparação entre a dádiva e a dívida. A dívida, ela, na verdade, era pequena nesse sentido de um só homem, só que todos herdaram, e a dádiva alcança todos, então a dádiva é maior. A graça, ele fala que é, aqui no verso 17, ele vai dizer que é a imensa provisão da graça e o dom da justiça. E é interessante que dom da justiça é uma coisa que traz para a gente o significado daquilo que nós mais precisamos, que é o presente da justiça sobre nós. Isso é tão importante, irmãos, tão importante, porque nós fomos presenteados, com vida eterna e vida abundante. Não é comprado, não é pagado, Quando a gente participa normalmente do pensamento mais comum, você parece que tem uma dívida eterna com Deus. Você sente, que você tem uma dívida com Ele, você tem que pagar para Ele, só que não tem como pagar. Não tem nada que nós façamos que possa acrescentar alguma coisa no que Jesus fez. Não tem nada que nós façamos que venha tirar o valor do que Ele fez. É dádiva, é dom e é imensa provisão. Nós temos que lembrar sempre disso, por quê? Porque o ser humano, ainda que crente, ele é orgulhoso. Ainda que tenha aceitado Jesus, que tenha conhecido Jesus, ele é orgulhoso. Ele não quer ajuda. Nós vivemos num mundo em que ninguém ajuda ninguém de verdade. E a gente aprende a se virar sozinho. Então a gente leva esse conceito para o relacionamento com Deus, como se Deus estivesse cobrando a gente. Mas na verdade não é Deus que cobra. Podia ser eu aqui nesse púlpito cobrando os irmãos, apertando. Os irmãos têm que ser assim, vai, olha, senão Deus. Aí se ameaça com o inferno, com o Satanás, com a maldição, que quer que seja, e as pessoas ficam com medo mesmo, E aí acabam fazendo as coisas por um sentimento de dívida. Nós não temos dívida com Deus, Jesus pagou essa dívida. Nós temos crédito, nós temos vantagens tremendas, espirituais, emocionais, materiais, nós temos, porque Ele conquistou isso para nós. E Ele usa a expressão, muito mais aqueles que recebem, muito mais. Só que a gente não, se não focar nessas coisas, nós não percebemos. Se a gente foca nesse outro lado, o lado da dívida, a gente vive, na casa do Pai, com medo da gente tomar um café. A gente vive na casa do Pai com medo de abrir a geladeira dele. A gente vive na casa do Pai como se Ele não fosse nosso Pai. Mas Ele não é só Pai, Ele é Paizinho amado, Paizinho querido. Quem teve a experiência de ter um pai,
que foi paizinho, ou que é paizinho até hoje, é gostoso, você vê a diferença de um pai que é austero, brabo, nervoso, que vive dando bronca, que vive tentando corrigir o tempo todo, né? O papai do céu, como diz Gálatas 4, que nós recebemos o espírito de adoção, para poder dizer para ele, paizinho querido, né? É papai mesmo. Essa expressão papai não é muito usada. Eu, por exemplo, se não tivesse experiência com esse sustento de Deus, com essa presença dele, eu não teria como eu ter o referencial do papai, porque não fui criado, meu pai não, né? Houve separação dos meus pais quando eu tinha 4 anos, eu tinha só uma memória dele do que minha mãe falava, e por incrível que pareça, eu era um filhinho querido dele, ele me desejou muito, então, mas não tem aquele trato, né? Colo, afago, carinho, palavras doces, ensino. Então a gente tem tendência a transferir isso para o papai do céu, mas ele não tem nada a ver com os pais da terra, nada a ver. Ele é pai das luzes, ele é pai por excelência, ele é provedor, ele é protetor, ele é aquele que nunca está ocupado quando você quer falar com ele, ele é aquele que pode te ouvir as coisas mais íntimas, mais secretas, né? E ele não vai te condenar, ele não vai te acusar, ele não vai te destruir, né? Mas será que ele não vai me corrigir? Não, Jesus falava com os seus discípulos de maneira maravilhosa. Por quê? Porque eles eram discípulos dele. Agora, com os fariseus, ele falava duro. Por quê? Porque eles se achavam, né, como aqueles que não precisam, né, da cura que Jesus tinha para trazer. Então, irmãos, vamos fixar isso na nossa cabeça. A gente fica repetindo muita coisa e falando muita coisa porque foge, né? É muito pouco tempo aqui que a gente tem para ministrar para os irmãos. Os irmãos sabem que a gente fica um pouco frustrado de não ter os irmãos, né, voltando a congregar e com as desculpas e outras, né, situações que são reais, são verdadeiras, não porque a gente quer ter público, mas porque a gente quer ensinar aquilo que o Senhor tem trazido para nós, a gente quer repassar, quer dar continuidade, quer fazer os irmãos avançarem, e hoje nós vamos trazer uma palavra nesse sentido, para a nossa vivência no dia a dia, né, aplicada essa imensa provisão da graça. Mas nós que estamos aqui, nós vamos aproveitar, vamos desfrutar desse momento maravilhoso. Vamos ficar em pé e vamos orar, vamos agradecer pela oportunidade de nós podermos nos reunir, estar juntos. A igreja é o corpo de Cristo e o corpo de Cristo precisa estar unido, né? Você imagina que se você tira um dedo de você, corta o dedo e deixa lá em cima de uma prateleira esse dedo teu, né? Com pouquinho tempo ele vai começar a estragar, ele vai começar a apodrecer. E as pessoas que se separam do corpo, elas vão sentir essa falta da vida, elas vão sendo sugadas, porque a terra não é brincadeira não, ela suga muito da gente, muito das nossas forças espirituais inclusive, mas a gente estando no corpo, a gente se fortalece, a gente abençoa uns aos outros. Então parabéns para os irmãos que estão aqui, que têm feito, né, esse esforço para estar juntos, porque você pode ter certeza, você é vivificado nesse momento, nesse instante de adoração. Vamos orar. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é paizinho querido, porque o Senhor é cuidador, é provedor, e nessa provisão o Senhor deu o teu Filho para morrer por nós, trazendo para nós imensa provisão de justiça, imensa provisão de graça, imensa provisão do teu amor sobre as nossas vidas, e nós estamos aqui para agradecer, Senhor, estamos aqui para desfrutar disso também, porque isso não acontece de maneira individual, como acontece de maneira a estarmos juntos. Quando nós estamos juntos como corpo, o fluir do teu Espírito, a tua promessa que o Senhor disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, ela se faz real, ela se faz verdadeira, e eu sei que o Senhor tem algo novo para nós nessa noite. Senhor, te agradecemos por estarmos aqui e pedimos a tua bênção sobre este lugar, sobre a vida de cada irmão que aqui está, aqueles que venham assistir em casa, que eles sejam ministrados também pelo teu Espírito Santo e sejam restaurados, renovados, abençoados, estejam, Senhor, sendo fortalecidos pela tua presença de amor. Fica conosco, recebe o nosso culto, a adoração dos nossos lábios, as notas dos instrumentos, recebe, Senhor, a nossa alegria de podermos mais uma vez
estar, Senhor, cumprindo o que o Senhor disse através do apóstolo Paulo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. E nós queremos, Senhor, sentir esta alegria e te louvar e te adorar e ser sempre, Senhor, filhos que reconhecem a necessidade de estarmos com o Senhor. Recebe o nosso culto, louva, Senhor, o teu nome nos nossos lábios, através de nós. Em nome de Jesus nós oramos, amém. E quem crê diga amém, Jesus. Vamos cantar. Bom dia, igreja, graça e paz. Como o pastor está falando, né, nós somos filhos, ele é nosso paizinho, porque o Filho de Deus morreu por nós, e como filhos agora nós temos direito à herança, e a nossa verdadeira herança é o próprio Espírito de Deus habitando dentro de nós. Vamos pedir para que esse Espírito encha a nossa vida do seu poder nessa manhã, amém? Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar
Amém. Amém. Vamos cantar da formosura desse nosso Senhor Jesus, que é o centro da nossa adoração. Amém? Senhor, formoso és, sua glória eu quero ver, pois quando estás neste lugar, sua graça invade-me. Senhor, formoso és, sua graça eu quero ver, pois quando estás neste lugar, invade-me. Sua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar que a minha recompensa é a tua glória viva em mim. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Sua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar que a minha recompensa é a tua glória viva em mim. Sua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar que a minha recompensa é a tua glória viva em mim. Que a minha recompensa é a tua glória viva em mim. Que a minha recompensa é a tua glória viva em mim. Amém, glória a Deus. Essa frase, né, como eu disse no início, a nossa recompensa é a própria glória de Deus habitando em nós. Vamos cantar então desse Deus da graça. O Deus da vida venceu a morte e a sua luz rompeu a escuridão. O Deus da graça foi condenado e pela lei se pôs em maldição. Por amor,
vida venceu a morte e a sua luz rompeu a escuridão. O Deus da graça foi condenado e pela lei se pôs em maldição. Por amor, por amor, por amor, por amor. Ele foi ferido para que eu fosse curado, para eu ser santo. Ele se fez o pecado, para eu ser eterno. Ele se fez mortal, para eu ter bondade. Ele recebeu o mal. Por amor, por amor, por amor, por amor. O Deus da vida venceu a morte e a sua luz rompeu a escuridão. O Deus da graça foi condenado e pela lei se pôs em maldição. Por amor, por amor, por amor, por amor. Ele foi ferido para que eu fosse curado, para eu ser santo. Ele se fez o pecado, para eu ser eterno. Ele se fez mortal, para eu ter bondade. Ele recebeu o mal. Por amor, por amor, por amor, por amor, por amor, por amor. Cante. Ele foi ferido. Ele foi ferido para que eu fosse curado, para eu ser santo. Ele se fez o pecado, para eu ser eterno. Ele se fez mortal, para eu ter bondade. Ele recebeu o mal. Por amor, por amor, por amor, por amor.
Que amor é esse? Vamos cantar essa canção agora. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Esse é o meu desejo, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Tu me das a paz que excede todo entendimento humano. E quando eu planejo, me mostras que é bem melhor o teu plano. Com misericórdia me cobres, derramando graça em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E ao meu respeito eu sei que só tens pensamentos de paz. Por teu sacrifício hoje eu posso andar sem olhar para trás. Eu não compreendo tamanha bondade que está sobre mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Esse é o meu desejo, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Pode ocupar meu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. E nada vai ocupar teu lugar em mim. E
pode ocupar teu lugar em ti, e nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita e agradável para mim. Para mim. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Esse é o meu desejo, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Para mim. Amém, Deus. Em teus braços existe um espaço para nós. Existe um espaço onde nós podemos descansar, onde nós podemos confiar que Ele está cuidando de nós, que Ele tem um futuro bom para nós, porque o pensamento dEle acerca de nós é um pensamento de paz. Glória a Deus por isso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, 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 em teus braços é o meu
descanso. Em teus braços é o meu descanso. Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Aleluia, Deus. Podem se assentar. Vamos passar agora por esse momento de ofertas, consagrar os nossos dízimos, mais uma vez, a nossa vida. Essa palavra fica agora no nosso coração. Nós estamos seguros. Nós estamos seguros. E agora esse é o momento da gente aquietar a nossa alma, porque não importa quantas vezes a gente fale sobre isso, a nossa alma sempre se agita de novo e de novo. Nós precisamos retornar para esse descanso, retornar para essa paz, essa consciência de que Deus está lutando por nós, Deus está nos guardando, Deus está de fato nos sustentando e nós estamos completamente, totalmente seguros. Deus, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos suprido, o Senhor tem nos abençoado muito mais do que nós merecemos. Nós temos muito mais, Deus, do que nós fizemos por merecer nessa vida, e nós somos gratos por cada segundo de vida, cada fôlego que o Senhor nos dá, a nossa saúde, a nossa família, Deus, as nossas capacidades, Deus, adquiridas ao longo da vida também. E nós somos gratos e reconhecemos que tudo veio do Senhor, de nada adiantaria, Deus, o nosso esforço, a nossa inteligência, se o Senhor não estivesse o tempo inteiro nos sustentando, o tempo todo, Deus, agindo na nossa vida, na nossa existência, porque nós estamos, Deus, existindo no Senhor, nós nos movemos no Senhor, e nós estamos aqui, Deus, com o coração aberto agora, para pedir nada além, Deus, desse descanso, dessa paz, dessa segurança, Deus, dessa fé, dessa certeza de que nós estamos protegidos, Deus. Nós queremos consagrar a nossa vida, nossos dízimos, nossa oferta a Ti, em nome de Jesus. Amém. Em Teus braços é o meu descanso.
Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, para nós meditarmos hoje. Texto de Mateus 18, 21 a 35. Queria ministrar hoje um tema, vivendo a vida graciosa. A gente traz a aplicação da graça para uma vivência. E eu gostaria que os irmãos fossem, pelo menos mandando mensagem para mim, se pudessem, dia de semana, compartilhando como é que tem sido, né? O que a mensagem da graça tem feito na tua vida, desde que você começou a escutar, como é que você tem vivenciado isso. Hoje eu quero trazer uma aplicação nessa parábola e falar algumas coisas específicas, né, sobre esse viver a vida graciosa. Tem um ditado que nós falamos que a graça tem que fazer a gente gracioso também. Nós não podemos só querer a graça para nós. E no final dessa mensagem nós vamos entender bem por quê. Amém? Mateus capítulo 18, do verso 21 a 35. Na minha versão, irmão, diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade em prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele e sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: Tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Preste atenção que aqui diz cancelou a dívida, certo? E o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo, e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a tua dívida, porque você me implorou. Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a você, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Até aqui, irmãos. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Inspira-nos através dela. Ministra, Senhor, ao nosso coração através dela. Nós sejamos instruídos, sejamos fortalecidos e possamos, Senhor, praticar,
vivenciar de maneira muito graciosa, de maneira muito agradável, de maneira muito pacificada, aquilo que o Senhor tem nos presenteado, com esse presente do conhecimento, Senhor, do verdadeiro evangelho, não do evangelho religioso, não, Senhor, das doutrinas religiosas, mas daquele sentido mais primeiro, aquele sentido mais profundo e exato do que é o evangelho do Senhor, que é a tua própria pessoa. Nós não estamos, Senhor, buscando doutrinas, mas o Senhor é aquele que nos ensina, e a doutrina tem esse significado, o ensinamento, e o ensinamento do Senhor é maravilhoso, é melhor, é mais excelente, e nós te agradecemos por estar nos ensinando esse privilégio, Senhor, é muito bom, é maravilhoso, nós te damos graças em nome de Jesus, amém e amém. Deixa eu dar um pouquinho mais de PA para mim, nesse microfone. Eu me pus a pensar sobre esse tema que eu pedi ao Senhor para nós meditarmos, essa palavra. E aí eu comecei a pensar, o que sente uma pessoa que tem uma dívida muito grande e ela consegue quitar essa dívida? Como que a pessoa fica? Você já teve essa experiência? Segunda-feira eu terminei de pagar meu carro, foram 24 parcelas. Aí quando eu terminei de pagar, a gente sente um alívio assim, né? E infelizmente já tem vontade de comprar outro carnê, viu, Nédia? Já começa com vontade de comprar outro carnê, né? Mas é um sentimento de alívio mesmo. E não é uma dívida grande, mas imagine uma pessoa que lida com alta quantia, né? Digamos, na casa dos milhões, e de repente a pessoa fica devendo. E ela, naquele aperto, às vezes tem gente que acaba tirando até a própria vida, porque ele fica desesperado. Mas se de alguma forma a pessoa consegue quitar essa dívida, consegue fazer uma negociação, consegue se livrar, da dívida, vem logo o alívio, vem logo o descanso. E a gente precisa, nesse sentido, trazendo para a palavra, o entendimento do quanto nós éramos devedores do Senhor. E nós olharmos para aquilo que Ele fez para que a nossa vida fosse aliviada desse peso. É que nós estamos acostumados, a gente já se sente salvo, sente, Jesus já morreu na cruz por nós mesmos, e eu fiquei pensando, será que nós conseguimos desfrutar dessa alegria, de nós não termos o peso da dívida? Se nós conseguimos, é porque nós entendemos, nós percebemos pela palavra, até por todos esses anos de ensinamento, o quão terrível é o pecado, o quão terrível foi a queda do homem, e o que significou isso para nós, como nós herdamos essa natureza que não é, que nós, agora nesse entendimento a gente vê que não são as práticas pecaminosas que nos fazem pecadores, mas é por sermos pecadores que a gente tem práticas pecaminosas, que a gente erra o alvo. É uma natureza que está em nós, é uma herança, e essa herança é uma herança que é uma herança de dívida, A gente fala nós no sentido de humanidade, mas nós sabemos que nós já fomos resgatados. A palavra remir é exatamente o significado de pagar a dívida. Redenção também é o sentimento de pagar a dívida. É a ideia, a verdade de ter a dívida paga. E a palavra de Deus usa no Velho Testamento aquele momento de remissão que era feito pelos animais, e no Novo Testamento, depois da morte de Jesus, você tem o apóstolo Paulo e os autores das cartas sempre falando de remissão, de pagamento, e a palavra expiar também, ela está presente. A palavra propiciatório, que é exatamente aquela tampa da arca. A arca não podia ser aberta, irmãos. Por quê? Se a arca era aberta, tudo que estava dentro da arca era como se fosse a condenação do homem. Ou seja, ali estava dentro da arca, os irmãos lembram? O maná, a vara de Arão e os 10 mandamentos. As tábuas da lei. Lembrando que quando Moisés quebrou aquelas tábuas, ele não fez por ira, por raiva, mas ele quebrou porque senão a lei iria matar todos aqueles ali, porque eles fizeram uma promessa antes. Tudo que o Senhor mandar nós vamos fazer. Aí Moisés vai 40 dias no
no monte recebendo a lei, volta, eles estavam adorando um bezerro de ouro. Então, se ele não quebrasse as tábuas da lei, e foi um sentido figurado, né, a lei que estava ali iria cobrar deles e ia matar todos eles. Tanto é que depois que ele sobe e recebe de novo os 10 mandamentos, Deus manda colocar dentro da arca. E em cima da arca tem uma tampa, que era feito, ela era chamada de propiciatório. Quando fazia o sacrifício anual, pegava o sangue do cordeiro e espargia sobre aquela tampa, dizendo: aquilo que o homem não cumpriu, aquilo que o nosso povo não cumpriu, esse cordeiro que foi pago, ele cumpre agora, e Deus aceitava o sacrifício. Então as exigências que estavam ali dentro daquela arca, que é o quê? A vara de Arão, eles rejeitaram a autoridade de Deus. O maná, eles rejeitaram a provisão de Deus. E os 10 mandamentos, eles rejeitaram a lei de Deus, né? Então, essa tampa, ela cobria o pecado por um tempo. Paulo chama Jesus de nossa propiciação. A diferença é que quando fala sobre o pecado do mundo, fala sobre tirar e não cobrir, né? Que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Luan, fecha para nós a porta ali. Estamos com o ar ligado, não dá para... diminui um pouquinho o barulho, né? Vou mandar colocar uma lombada bem ali antes dessa árvore. Daí o pessoal anda mais devagar, né? Atrapalha às vezes um pouco o raciocínio da gente. Vocês entenderam, irmãos? A importância de Jesus na nossa vida e essa questão de expiação, de remissão, de pagamento. E essa parábola, ela vai falar disso. E nós temos que entendê-la de maneira graciosa, porque se a gente vai pelo entendimento religioso, aqui você encontra muita condenação, a começar pelo começo do texto, né? Tinha então um rei que tinha emprestado uma grande quantidade, vamos interpretar, né? Tinha emprestado uma grande quantidade de prata para uma pessoa, significa que ele confiava nessa pessoa, e chegou a hora dele pagar a prata, o empréstimo, ele não tinha o dinheiro, né? Não conseguiu ter aquele dinheiro disponível, e aí o senhor dele falou assim: então pega a mulher dele, pega os filhos e vende. Esse era o costume. Lá no costume judaico, quando uma pessoa tinha uma dívida com alguém, né, essa pessoa tinha o direito, então, você não vai me pagar em dinheiro, não vai pagar em ovelha, não vai pagar em cereal, então se vai trabalhar para mim durante 7 anos, vai ser meu escravo. E ele tinha que fazer tudo o que ele mandava. E aí ele chega e fala, esse homem que era importante, um homem que tinha bastante condição, mas ele é chamado a quitar sua dívida, não tem como. Esse momento significa o momento em que o homem se encontra com a cobrança do pecado na sua consciência, né? E realmente o homem sem Jesus, ele é devedor de Deus, e a lei de Deus se aplica 100% sobre ele. Se não vive o que a lei cobra, tem que morrer. Não tem jeito. Isso tem que ficar bem claro, irmãos. Quem não tem Jesus está debaixo da espada da lei. A lei de Deus não pode morrer. Ela é lei eterna de Deus. Só tem um jeito para que isso seja eliminado. Nós temos que morrer, né? Aí Jesus vai e morre no nosso lugar. Entende? Então aqui nós temos a cobrança, do momento da cobrança da dívida. Mas esse homem se ajoelha perante esse rei e fala: tenha paciência comigo, eu vou pagar tudo que eu te devo. E aí aquele homem ficou compadecido, o Senhor, o rei, né, que representa Deus, ficou compadecido, e ele cancela a dívida. Ele não perdoa, ele não protela, ele não deixa para depois, não dá mais tempo para ele pagar, ele cancela a dívida e fala assim: pode ir embora. E aí, por incrível que pareça, esse camarada, parece que nesse momento, ele não se sentiu privilegiado. Presta atenção no que eu vou dizer agora. Ele não se sentiu alcançado pela misericórdia. Parece que o coração dele se encheu de raiva por ele estar passando aquele momento de humilhação. E não ter o recurso, não ter o dinheiro para pagar aquele rei, porque ele queria cumprir a sua palavra. O orgulho daquele homem foi ferido naquela hora, com o perdão da dívida.
E aí ele sai irado e encontra um camarada que devia só 100 denários para ele. Ele devia uma quantidade enorme em prata, e o outro devia só 100 denários. Ele estava com tanta raiva daquele momento que ele tinha passado, ele vai, agarra o cara pelo pescoço, começa a apertar e fala: me paga o que você me deve. E o cara faz a mesma coisa que ele fez, se ajoelha perante e fala assim: olha, tenha paciência comigo, eu vou te pagar o que eu te devo. E ele não quis ouvir, ele estava tão irado, que ele falou: não, manda prender esse camarada, até que ele pague tudo que ele me deve. Bom, havia alguns que estavam, desses, junto com ele, lá, que foram acertar contas com esse senhor, e viram que o senhor dele, o rei, tinha perdoado a dívida grande. E quando viram ele fazer isso com um pobre coitado, que devia para ele chegou, eles foram lá e contaram para o senhor: olha, infelizmente o cara não entendeu o que você fez por ele. Isso não entrou no coração dele. O coração dele não foi cheio de bondade. O coração dele foi cheio de orgulho ferido. E aí ele vai e chama esse servo mau e fala para esse servo mau: eu cancelei a tua dívida, e você não devia ter feito o mesmo com aquele que te devia? E aqui diz: irado, o seu senhor entregou aos torturadores. Nenhuma palavra na Bíblia que chegou até nós chega por acaso. A Bíblia diz que vai chegar o grande e terrível dia do Senhor, chamado também de dia da ira do Senhor. A ira do Senhor. E ele disse assim: olha, entrega eles aos atormentadores até que pague tudo o que ele deve. Certo? Você não deveria perdoar de coração, seu irmão? Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. A pergunta de Pedro para Jesus, lá no começo do texto, verso 21, é: Senhor, é até 7 vezes que eu tenho que perdoar as pessoas? Ele falou: não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Deixa eu perguntar para você, nem se tratando da ideia de que a Bíblia fala: não se põe o sol sobre a tua ira, Então, você tem que terminar o teu dia com o coração aliviado e liberando todo mundo que te deve. É durante o dia, não se põe o sol sobre a tua ira. Mas vamos ver assim, na vida você já teve que perdoar alguém 490 vezes? A mesma pessoa? Eu não. Eu acho que talvez não perdoei 2, 3 vezes, máximo. Mas 400, o que Jesus está falando? Aí ele vem e conta essa parábola toda. Por quê? Porque ele está levando eles ele está preparando, 3 anos, 3 anos ele preparando a cabeça deles para eles entenderem o que ele ia fazer na cruz. Ainda chegou uns dias antes dele ir para a cruz, e o Pedrão chega para ele e fala assim: não, o senhor não vai fazer isso de jeito nenhum. E ele sempre falando dessa misericórdia, ele sempre agindo com misericórdia, tocando em leproso, tocando em caixão de morto, deixando a mulher que era impura tocar nele. Sabe, todos os atos de Jesus foram a demonstração da exata expressão da glória de Deus. Esse Pai bondoso, esse Pai amoroso, esse Pai maravilhoso. E eles não perceberam. Por quê? Porque o coração deles era um coração que foi treinado na dívida. Eles se sentiam devedores o tempo todo. Eles andavam assim, com medo de Deus. Será que eu vou ser abençoado? Será que a minha colheita vai dar certo? Será que meu gado não vai morrer? Será que a minha mulher não vai me trair? Será que eu não vou ter um filho aleijado? Eles andavam o tempo todo com medo da maldição. Por quê? Porque eles levaram a lei ao pé da letra, como algo que eles tinham condições de pagar, uma dívida que eles podiam pagar. E quando não pagavam, eles pensavam assim: eu não paguei, não é porque eu não quero, não é porque eu não posso pagar, é que eu não quis, eu deixei de lado, fui negligente. Mas eles tinham um sentimento no coração deles que eles conseguiam cumprir. Os fariseus então nem se fala, eles já achavam que cumpriam tudo. E Jesus disse: olha, não é só o ato, mas é a intenção, levando eles a entender. Não é o ato pecaminoso que torna vocês pecadores, mas é a natureza do coração de vocês, é que faz de vocês quem vocês são. O que eles eram? Carentes da misericórdia do Senhor. O texto fala que esse Senhor aqui, ele teve misericórdia, ele teve compaixão,
né, desse servo que se ajoelhou e pediu perdão. Então, queridos, eu queria colocar aqui 3 lições e concluir com a 4ª, nessa conclusão em relação a essa viver uma vida graciosa, entender, né, de que forma nós somos alcançados e como nós devemos agir também. Primeira coisa que eu queria colocar é que Deus a quem nós devíamos, e aqueles que não têm Jesus ainda devem, Ele é um credor misericordioso. E mais ainda, Ele sofreu o dano da dívida. Ele sofreu o dano da dívida porque Ele pagou em Cristo, com seu Filho, a dívida de toda a humanidade. De toda a humanidade. Então Ele é um credor misericordioso. Ele não é o que falaram para nós, né? Esse Deus irado, vingativo, quase como esse camarada que quer pegar a gente pelo pescoço e fala assim: para de pecar, criatura, para de fazer dívida comigo, para de fazer dívida com a minha lei. Não, Ele é misericordioso, Ele é bondoso, sempre foi misericordioso e bondoso. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo Jesus, 2 Coríntios 5, reconciliando o mundo consigo mesmo, lá na cruz. Você que já parou para pensar nesse versículo? Deus estava em Cristo Jesus, na cruz, reconciliando o mundo consigo. O que é reconciliação? É alguém que está brigado e se torna amigo de novo. Nós somos amigos de Deus, por livre e espontânea iniciativa de Deus. Segunda coisa, assim como esse devedor, todos nós tivemos nossas dívidas canceladas e não postergadas, o que está no verso 27. Nossa dívida não foi postergada, isso é importante você entender. Porque até bem pouco tempo, tinha gente inclusive que subia num púlpito desse e falava assim: olha, nós temos uma dívida eterna com o Senhor. E ainda ouço ministros de louvor, cantores falar isso. Não, peraí, se eu tenho uma dívida eterna com Ele, quando é que eu vou pagar essa dívida? Não vai ter pagamento. E aí a Bíblia fala outra coisa. Mas por que uma pessoa fala isso? Por que uma pessoa falaria para você: ó, não esquece que você me deve, hein? Aquela brincadeira que a pessoa chega com um terno novo, fala: ah, terno novo e meu cinquentão nada, né? Então você, mas eu estou te devendo? Você nem sabe se está devendo, a brincadeira já virou mania, porque realmente tem que cobrar. Agora, não é isso que a Bíblia fala, a nossa dívida não foi postergada, nós vamos ter que pagar algum dia, ou nós temos que viver de uma maneira que venha pagar o que Jesus fez por nós. Não é esse o entendimento. A santidade, eu desfruto da santidade que Ele me deu. Eu não vou me santificar para pagar o que Ele fez por mim, porque não tem pagamento, não tem como alcançar o valor da dívida, é impagável a nossa dívida. Falando como humanidade e falando como cada um de nós. Isso aqui é muito importante entender, queridos, porque nós vamos amar mais, nós vamos ver Deus cada vez mais com outros olhos. Ver Deus como alguém que não está ali apontando o dedo para nós, porque a cobrança não é só no valor financeiro, né? Ele aqui está falando sobre valor financeiro, mas o entendimento é o entendimento do pecado e do pagamento do pecado. Sabe, tem umas músicas que chegam assim no nosso ouvido e falam assim: lembra de onde eu te tirei, lembra o que eu fiz por você. Sabe, muitas coisas do Velho Testamento, irmãos, eram aplicações do coração do profeta. Era como ele falava, e Deus falava uma coisa para ele, Deus não robotizava o cara, tipo assim, uma mensagem, né, de texto que vem na cabeça dele, tipo um pendrive, ele só repetia. Ou uma psicografia. Deus dava a inspiração para ele, tipo perdão, ou juízo. E o camarada vinha e falava: assim diz o Senhor. Aí ele trazia às vezes partes dos rolos da lei, né, das histórias dos reis, ia falando. Então, a gente ouve a pessoa falando assim: olha, Deus está te vendo. E alguns profetas chegam a apontar o dedo e falam assim: olha, vê de onde você caiu, levanta, senão você está perdido. Essa mensagem é uma mensagem que mais destrói. O camarada já está no chão lá, chega lá e pisa na cabeça dele. Ah, mas ele tem que aprender. É sempre essa ideia de aprender com a surra, com a vara, com a prisão. Por quê? Porque não há o entendimento. E agora nós vamos ver a terceira coisa, né, que nós vamos ver. Eu só quero lembrar um texto onde o apóstolo Paulo fala que
a dívida foi cancelada mesmo. Quando vocês estavam mortos em pecados e na circunstância da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a promissória de dívida que consistia em ordenanças e nos era contrárias. Essa partezinha do texto é importante. Consistia em ordenanças. A dívida consistia em ordenanças. Tá? Jesus cancelou essa dívida. Cancelou esse escrito de dívida. E ainda o que ele fez mais? E ele removeu, pregando-a na cruz e tendo despojado. Sabe o que é despojar? É quando o inimigo morre, eles iam lá e pegavam todas as coisas de valor do inimigo, né? As espadas, os arcos, pegavam os ouros que eles tinham, os pingentes. Então o exército que morria, ele além de morrer, ele ficava, às vezes pegava até calçado, né? Algum escudo ou uma armadura, eles pegavam, capacete. Então era despojar. Olha o que Jesus fez com os inimigos. Ele nos perdoou todas as transgressões, cancelou a dívida, removeu-a, pregando-a na cruz e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. E aqui, na outra versão, fala, ele estava despojando os principados e potestades. Sabe, tem alguns livros que a gente lê, de autores que falam assim, olha, esse tipo de demônio é uma potestade, tem que tomar cuidado com ele. Jesus despojou as potestades. Eles, né, são tipo aquela lenda do cavaleiro sem cabeça, que está correndo com a espada, matando gente, mas está sem a cabeça. E é o quê? Isso é uma ilusão que o inimigo coloca sobre nós, que nós temos que temer macumba, temer mal-olhado, temer inveja. Se você temer, se você colocar no teu coração, você vai ser induzido a isso. É uma profecia autorrealizável. Mas aqui o texto fala que Jesus despojou, tirou o poder deles, tirou o que eles tinham, inclusive roubado de nós. O que eles roubaram de nós? A autoridade sobre a terra. Por que Jesus falou, vão expulse os demônios em meu nome? Porque ele, representante da raça humana, ele encarnado, nos representando, nos remiu, substituiu e fez com que nós, então, tivéssemos a autoridade trazida de novo para nós. Por isso que você pode falar, sai em nome de Jesus. Você não precisa gritar, você não precisa orar em línguas, só precisa entender que o nome de Jesus, teu substituto, meu substituto é poderoso. Você tem que falar assim, sai. Em nome de Jesus, sai. Sai em nome de Jesus. Você tem que ter aquela convicção. Sabe? É o lugar, na casa, às vezes o homem tem o lugar dele, né? É o sofá dele. Aí às vezes o filho começa a crescer, começa a querer tomar o lugar do pai, né? Que é aquele leãozinho que vai crescendo, vai ficando forte. Então o pai chega lá, está na minha cadeira, filho. Mas eu vou ficar aqui. Sai. Você só fala isso, sai. E ele sai. Ele sabe que não tem que ficar ali. Ou a mãe, né? Ou na tua casa, chegasse uma pessoa, está entrando, opa, onde é que você vai? Eu vou entrar aí. Não vai entrar não, pode, casca fora, sai. Essa autoridade simples, no nome de Jesus, que nós temos que ter contra os inimigos, porque a nossa dívida foi cancelada, e Jesus despojou eles. Entende? Quando você ora por alguém, quando você ora em casa, quando você ora pelas tuas coisas, é nessa autoridade que nós estamos fundamentados. Terceira e última coisa, nesta vida sempre teremos pessoas que nos devem, se nós fizermos com interesse de cobrar. Eu não estou falando de valores financeiros, né, irmão? Porque aqui a aplicação, ela é uma aplicação da questão de comportamento, dívida de pecado com Deus, de quem deve para nós porque falhou conosco. Né? Amigo é uma coisa, negócio é outra coisa, né? Se a gente pode perdoar uma dívida, amém. Mas quem está no comércio, né, como a Ana, não pode ficar perdoando todo mundo, porque senão ela tem que fechar a loja. Então, não vamos entender errado isso aí, né? A dívida nossa, né? Se uma pessoa tem uma dívida que você emprestou e você está contando com aquele dinheiro para comprar, né, uma outra coisa, mas eu vou emprestar porque você é bondoso, né? Mas a pessoa, mas então você não perdoa a minha dívida? Olha, eu não posso, porque isso aí é o dinheiro que eu tenho, né? Mas esse rei era muito rico. Significa Deus, que tem todo o ouro e toda a prata, mas no sentido de Deus mesmo aqui perdoando a dívida do pecado do homem,
As falhas do homem com Deus, porque é exatamente o que Pedro pergunta, quantas vezes tem que perdoar o meu irmão? Jesus leva para a aplicação financeira para que eles pudessem entender, porque judeu gosta de dinheiro. Entendeu? É uma metáfora. Mas veja bem, se nós fizermos pelas pessoas com o interesse de receber delas, ou seja, nós estamos querendo algo em troca, quando você ajuda, quando você fala bem, quando você acolhe, quando você faz uma bondade para alguém, né? Essa pessoa fica devendo para você, se você fez com o interesse de cobrar um dia. Lembra, né, que eu fiz por você. Naquele filme Poderoso Chefão, né, eles tinham uma prática assim, de fazer alguma coisa por um camarada, e aí teve o caso do padrinho, né, o Godfather, né? Ele foi fez ajudou, ele ajudava o padeiro, ajudava o açougueiro, ajudava quem tinha coisas, né, alugadas, e daí ele falava assim, olha, ele trazia o problema para ele, falava assim, não, deixa que eu vou resolver para você. Ele ia lá, resolvia e falava, só lembra uma coisa, um dia eu posso precisar de você, e você vai ter que me atender, tá bem? Então a pessoa ficar com uma dívida com ele. Isso é uma prática muito comum, né? Mas nos nossos relacionamentos, nós não vamos desfrutar de uma vida graciosa se nós ficarmos prendendo as pessoas. Nós recebemos um crédito inesgotável, que é o quê? O amor de Deus derramado no nosso coração. Romanos 5, 16 e 17, que eu li no começo do culto, fala da imensa provisão da graça e do dom da justiça. Imensa provisão. Lembra do versículo onde abundou o pecado, superabundou a graça? Então nós recebemos um crédito, preste atenção, recebemos um crédito que é um crédito inesgotável. Tanto que Romanos 8:1 fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Certo? Então, se eu entendi a graça, se eu entendi a misericórdia, o meu coração, ele tem que se tornar como diante de Deus? Um coração quebrantado? Tem que não, se eu entendi, vai acontecer isso. Eu vou ter um coração quebrantado, misericordioso, que ao encontrar o meu devedor ali, saindo daqui, né? Porque determinadas pregações fazem você se sentir um lixo, uma porcaria de crente. E aí você fica mais irritado. E aí você lembra que às vezes você realmente perdeu a paciência, você não teve domínio próprio, você faltou amor, faltou alegria do Espírito, o fruto do Espírito, certo? A temperança, a longanimidade, porque alguém te provocou, alguém também está devendo para você. E aí você começa a pensar nessas pessoas, se justifica, bom, mas eu sou assim por causa do que me fazem, por causa do que me fizeram, como eu fui criado, minha mãe falhou comigo, meu pai falhou comigo, as pessoas ainda falham comigo, meus filhos não me amam direito, né? Meu marido não me ama, minha esposa não me ama como eu gostaria de ser amado. E aí há um sentimento nosso de cobrança daqueles que nos devem o tempo todo. Por quê? Nós estamos indo errado. Ao invés de nós pegarmos e irmos na fonte da água viva e bebermos aqui e termos para dar abundantemente, o que Jesus disse? Aqueles que creem em mim, rios de água vivas fluirão do seu interior. Você tem então uma fonte que passa por você e é inesgotável. Você então abastece os outros se você entende o que foi feito por você, se você entende a misericórdia, porque esse camarada devia muito para o seu senhor, e aí ele não postergou a dívida, ele cancelou e mandou ele, pode ir embora, você está perdoado. Ele devia sair de lá pulando de alegria, uhul, que alegria, eu não devo mais, o sentimento de não dever mais. Ele ia encontrar o cara, se ele tivesse, não achado que o orgulho dele foi ferido, porque ele não teve como pagar, porque os outros deviam para ele, e aí está a aplicação do perdoar 70 vezes 7, do não se abalar com as pessoas que fazem coisas para nós, não totalmente, não ao ponto de você ficar, depressivo, de você ficar injuriado, de você ter vontade de matar um ou outro. Por quê? Porque você já foi muito perdoado. Há uma fonte de vida que passa por você, e quando fazem dali para cá, não te atinge.
Mas se nós somos ensinados através do púlpito a que nós temos uma dívida eterna com Deus, que Deus está de olho em nós para cobrar o que nós devemos para Ele. Espera aí, pastor, mas finalizando a nossa pregação, o texto fala no final que o Senhor chamou ele e mandou entregar aos atormentadores. E aí, qualquer um poderia me contestar nessa hora, dizendo assim, não, espera aí, Deus é justo e vai cobrar desse camarada que não está fazendo o que é correto. E a gente entra pela mentalidade do certo e errado. Na verdade, nós temos que entender uma coisa, irmãos, uma pessoa que não se deixa alcançar pela misericórdia, não é transformado pela graça, não há mais o que possa fazer por ela. Porque quantas pessoas escutam a mensagem da graça e não se deixam convencer, por quê? Porque elas entendem que elas são capazes de viver de uma maneira correta. Eu não sou tão bom, mas eu vivo melhor que esse camarada aqui. Eu peco só um pouquinho. Eu não sou um pecador, né, tanto como esse aqui. E aí o que acontece? Nós não entendemos que nós todos somos devedores em Adão e devedores de uma alta quantia. Não é pelo que eu faço, mas foi pelo que ele fez. Eu herdei. Agora o que Jesus fez foi muito maior. Foi muito maior. Foi muito maior. E essa é a hora de você dizer, aleluia! Obrigado, Jesus. Se você entendeu. Mas se você não entendeu, se você não entende essa misericórdia, esse amor, você não deixa tomar conta de você, essa graça maravilhosa, o que vai acontecer? Você sempre vai achar o primeiro que cruzar o teu caminho e você vai apertar o pescoço dele. Se falham com você em poucas coisas, você que está com aquela mentalidade de fazer tudo certo, né? Que a gente fala assim, meu Deus do céu, quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece. Eu vou ter que descer da cruz. Olha, hoje foi um dia, o diabo me atormentou. Como é que pode o diabo conseguir nos atormentar mais do que o rio de águas vivas fluir em nós? Ah, porque a gente é humano, pastor. Não, eu acho que a gente não recebeu a misericórdia. Veja, esse Senhor chegou para ele e falou assim, servo mau, eu te perdoei a tua dívida. Mas só que ele não recebeu o perdão, ele continuava se sentindo devedor do Senhor. Que é o que muitos de nós sentimos. Eu vou viver de uma maneira agradável a Deus, porque, poxa, né, eu tenho uma dívida muito grande com Ele. Jesus fez muita coisa por mim, mas na vivência, né, com os nossos semelhantes, nós temos essa mania de, se não é uma dívida grande, a gente sempre está cobrando a atitude correta das pessoas, e apontando deles, você errou, você está errado, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Quem que deu para nós a autoridade para nós julgar o servo alheio? Quem és tu que julga o servo alheio, diz a palavra. Nós fazemos isso com os nossos semelhantes, com os nossos irmãos, com o pai, com a mãe, com a esposa, com o marido. A gente não concede graça, ou seja, a gente não perdoa, a gente não tem misericórdia, a gente está o tempo todo observando um ao outro para ver quando que erra. E aí, errou, a gente já fala. A gente fala de maneira brincalhona, mas a gente está cobrando. Será que é porque nós não recebemos o perdão da dívida de verdade ainda? É muito séria essa palavra. Porque não há outro jeito para nós. Ou nós recebemos a misericórdia de maneira abundante no nosso coração, e deixamos essa misericórdia ir nos pacificando. Porque a gente fala assim, puxa, eu queria ser uma pessoa mais tranquila, mais calma, né, menos preocupada, menos ansiosa. A ansiedade no nosso coração ela tem que ver com um sentimento de dívida, com alguém ou com Deus, ou com você mesmo. Você se sente cobrado o tempo todo. Nós temos um crédito inesgotável que foi dado por Ele do seu amor, da sua bondade, da sua presença, da sua calma. O fruto do Espírito Santo está disponível para nós. Mas se eu tenho uma mentalidade que eu, sabe, talvez esse negócio de graça é meio humilhante, porque eu sou capaz de ser uma pessoa boa. Eu não sou tão mal assim. Não, se você não entender que a dívida não tinha como pagar, mas alguém pagou por você, e você receber de verdade, entender, não tenho mais dívida, e se alegrar com isso,
nosso coração vai continuar azedo, vai continuar amargo, e nós vamos fazer igualzinho todos que fazem, porque as pessoas sem Jesus, elas têm uma dívida mesmo, elas se sentem acusadas o tempo todo, a consciência delas cobra, Satanás chega e acusa elas não conseguem dormir. Tem muitos de nós que estamos vivendo, sabe, essa ilusão daqueles que não foram perdoados ainda. Mas nós precisamos pensar, meditar então, falar assim, poxa, peraí, a dívida era muito grande, eu não posso ficar com o sentimento de ter que pagar ele. E toda religião que leva as pessoas a se sentir devedoras de Deus, elas estão anulando o que Cristo fez na cruz. Porque o que Cristo fez na cruz é favor imerecido. Eu não mereço, você não merece, ninguém merece. Mas Ele fez por amor. Cantamos hoje, Ele foi ferido para que eu fosse curado. Ele se tornou maldade para que eu me tornasse bondade. Nós estamos cantando o que nós estamos pregando aqui. Agora, irmãos, eu preciso, de verdade, mergulhar na piscina. Não é ficar passando o pezinho lá não, sabe? É você entender que esse oceano de graça não é para você desperdiçar. Como diz no filme lá do apóstolo Paulo, os homens, eles lutam por um punhado de água do mar. O reino que eu estou falando é todo o resto desse punhado de águas, que todas as águas dos oceanos, sabe, é o oceano de graça. É nós mergulharmos, nos deixarmos encharcar por isso e desfrutar. E desfrutar sabendo que não há mais cobrador para você. Tem uma coisa que antigamente, e ainda vale para muitos, né, que os antigos falavam, olha, nunca permiti que um cobrador viesse na porta da minha casa me cobrar. Eu sempre pagava antes. Isso é o correto? É o correto. É bom? É. Mas no sentido de pecado, de falhas, parece que o Satanás está o tempo todo batendo nessa porta. Ó, você errou, hein? Quando ele não aparece em pessoa, a mulher fala para o marido, é o Satanás do marido. O marido fala para a mulher, é o Satanás da mulher. O filho para a mãe para o filho, o irmão para o irmão. Nós não precisamos mais disso. Não tem cobrador mais para nós. Ou então nós não entendemos que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Paulo devia ter usado a metáfora de Jesus aqui, falando assim, gente, ó, sabe aquele dinheiro que vocês deviam lá? Não tem mais cobrança, não tem mais cobrador. É a mesma coisa que falar nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É a mesma coisa. Agora, irmãos, o contrário também é verdadeiro. Se eu não saio da presença de Deus nos cultos que eu estou, no momento de oração, com o sentimento que eu ainda devo para Deus, mas eu saio com o sentimento de que eu fui muito agraciado, muito presenteado. Você imagine, eu vou fazer que nem aquela historinha do golpe, tá aí, cai quem quer, tá, Nédio? Imagine se amanhã eu compro um carnê novo, de umas 48 vezes, Nédio. Um carro do valor do dobro do meu, uns 80 mil mais ou menos. E estou lá, puxa, agora estou com a minha dívida, né? Aí chega o Nédio e fala assim, dá o carnê, pastor, eu vou quitar para você. Eu vou dar muitos beijos nele, eu vou chegar lá e falar assim, Nédio, o que você quer que eu faça aqui para você? Eu estou fazendo uma brincadeira, mas é assim que nós temos que estar com Deus, chegar aqui de cabeça erguida, Ele pagou minha dívida, Ele não está me cobrando, aleluia, glória a Deus, cantar os hinos com alegria, a gente orar com alegria, a gente viver com as pessoas com alegria, porque ninguém tem o direito de cobrar um ao outro nessa vida, ninguém é melhor que ninguém não, o único que nós devíamos, Ele já pagou por nós. Então a gente tem que ficar assim, ó, glória a Deus, aleluia, coração. Por que Ele falou alegrai-vos sempre no Senhor? Outra vez digo, alegrai-vos. Se vocês entenderem o que eu fiz por vocês, vocês vão viver com o coração alegre. Você pode dar uma trupicada aqui, fazer uma coisa que o outro não concorda, né? Que a igreja institucional condena, mas você não se deixa abalar. Você fala assim, olha, eu não tenho dívida nenhuma, porque Ele já me presenteou com a remissão, a quitação. A cédula foi cravada na cruz,
E sabe que o acusador das nossas almas, que é Satanás, ele às vezes volta querendo nos acusar. Você tem que falar para ele: Satanás, vai lá falar com Jesus, viu? Porque ele já pagou minha dívida, eu não tenho nada a ver com você. Eu não devo nada para você. Mas você errou hoje. Não, mas isso aqui já foi pago por ele. Mas o que você está pensando na tua cabeça aí? Eu sei o que você está pensando. É ele que joga os pensamentos e vem e fala assim: o que você está pensando aí agora? Ou vem a nossa consciência religiosa nos cobrar: você tem que melhorar, você tem que mudar, você não pode ser mais assim, entendeu? Você se sente atormentado por você mesmo. Sabe o que é isso? É perfeccionismo. É não desfrutar da misericórdia, porque essa graça e essa bondade de verdade vai nos transformar e levar a gente a deixar o fruto do Espírito ser produzido em nós. Enquanto eu quiser fazer obras, ele fica quieto no lugar dele. Quando eu o convido para que ele produza frutos em mim, aceitando a misericórdia, aí eu começo a produzir esse. Não, ele produz em mim esses frutos, eu só desfruto. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Espero que os irmãos tenham entendido. Medita nessa parábola. Medita no termo que ele fala: cancelou a dívida. Medita no momento que fala que, olha, esse senhor teve compaixão dele. Medita em cada parte desse texto de Mateus 18, 35, 21 a 35. Porque você vai se alegrar no Senhor. Viva todos os dias com o teu coração leve. Por que você tem andado ansioso, ansiosa, preocupado, com medo do que vai acontecer no futuro, com medo do que vai acontecer nessa terra? Já está tudo escrito o que vai acontecer. Não esquenta a cabeça, está tudo no controle dele. Você é filho, você está guardado, você está protegido. Você imagina que ele pagou a dívida do pecado que nós tínhamos com ele? O resto, pode deixar que ele vai tomar conta. Amém? Você que está em casa também, pensa assim. Você não tem mais dívida com o único que podia te cobrar. Então, Paulo fala assim: olha, aquele que não poupou seu próprio filho, não vai dar para nós as outras coisas também? E de graça, ele fala. Romanos 8, 31. Feche os olhos. Eu queria que você pensasse. Que numa coisa só, eu queria que você pensasse: será que eu realmente recebi a misericórdia de Deus no meu coração? Eu estou desfrutando disso ou estou querendo pagar sendo um crente melhor a cada dia? É a graça dele que transforma você. É contemplar a beleza desse ato dele que vai transformando você. E vai transformando de dentro para fora, de fora para dentro não adianta. Obrigado, Jesus, porque o Senhor pagou a nossa dívida, nos remiu, expiou o nosso pecado, e a dívida é uma dívida enorme, impagável. E nós, Senhor, temos vivido como mendigos espirituais, abatidos, muitos de nós, de cabeça baixa, achando que o Senhor está triste conosco quando nós erramos. Se o Senhor fosse nos cobrar pelos nossos erros, com certeza ninguém mais existiria. Nosso medo, Senhor, é que nos tornemos perdulários, que nos tornemos, Senhor, pessoas que não dão valor. Se nós pensarmos dessa maneira, e o que muitos entendem: então eu posso viver de qualquer jeito. Muitos têm dito isso, Senhor, desde Paulo. Ou eu vou pecar mais para que a graça abunde mais ainda, onde as pessoas brincam com uma coisa tão maravilhosa, tão preciosa, tão grandiosa que o Senhor fez. Mas é o orgulho do homem, Senhor, dizendo que ele é capaz de ser santo por ele mesmo, que ele é capaz de pagar a dívida dele. Não somos, Senhor, jamais seremos. O que nós podemos fazer é mergulhar nesse oceano e nos deixar encharcar, para que nós não saiamos daqui desse culto agora e já comecemos a cobrar um ao outro, a brigar um com o outro, a trazer as dívidas dos outros para a memória. Não, Senhor, nós vivemos de uma maneira que realmente nós somos invadidos pelo rio de águas vivas, esse rio de bondade, esse rio, Senhor, de aceitação que o Senhor fez chegar até o nosso coração. Senhor, eu te peço perdão se eu não tenho desfrutado desse rio, desse manancial de água, se eu não tenho desfrutado
Senhor, desta graça maravilhosa, de verdade mesmo. E agora eu quero, Senhor, clamar ao Teu Espírito, que me traga à memória, não a condenação, mas a redenção, a remissão. Essa palavra que é uma metáfora levada a valores financeiros, mas levando para o espiritual, nós estamos quites com o Senhor. Muito obrigado. Abençoa cada irmão que está em casa com esta palavra também. Aqueles que vão ouvir sejam alcançados, Senhor, naquilo que eu não consigo transmitir. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Vamos ceiar, irmãos. Vamos tomar nossa santa ceia, que faz a gente valorizar, a gente realmente compreender, né, como é bom esse Jesus, como é bom o nosso Deus. Quando eu falo aqui que a ceia é só para quem não merece, tem gente que assusta, né? Agora, Jesus, é só perguntar ao contrário: alguém merece Jesus? Alguém já mereceu Ele? É que a religião, ela nos levava a acreditar que nós vamos chegar um momento em que a gente fez por merecer. Olha só que conversa fiada. Se fez por merecer, então você não tem mais a graça sobre você. É fácil de entender, facinho de entender. Dá uma olhada lá em Gálatas agora comigo. Abre a sua Bíblia em Gálatas, só para nós ceiarmos. Tem que levantar um pouquinho o volume aí, a hora que você for cantar, que está baixo, tá? Senão eu vou tirar esse cabo aí seu. Senão fica que nem o gaúcho, não adianta. Gálatas. É impressionante essa palavra, irmãos. Você quer entender muitas das questões que eu tenho falado? Porque os irmãos me deixam sem feedback, não falam, não contam o que tem acontecido, como tem vivido. São poucos irmãos que falam. E a gente precisa desse feedback dos irmãos. Mas se quiser entender bem, dá uma lida nessa carta aqui. O verso 6 do primeiro capítulo fala: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que sejais ou que seja amaldiçoado. Como já dissemos agora, repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. No capítulo 2, ele vai dizer para eles assim: olha, vocês receberam o dom do Espírito, né, pelas obras que vocês praticam, ou foi pela fé, ou foi pela graça? No capítulo 3, eu quero que você ainda continue lendo. Ele fala assim: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Olha a palavra que ele fala, enfeitiçou. Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquele que ouviram? Será que vocês não são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Está tão claro aqui. Está dizendo: olha, o Espírito começou uma obra em vocês e ele vai terminar. Agora, vocês querem se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Aí ele vai dizer: bom, se vocês quiserem fazer isso, né, ele vai dizer assim: agora, será que foi inútil sofrer em tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, e isso foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que não são, ou melhor, estejam certos, portanto, de que os que são da fé, esses é que são filhos de Abraão, prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro boas obras, ou boas novas, melhor, a Abraão: por meio de você as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados junto com o pai Abraão. Amém?
E depois ele vai continuar falando sobre o texto mais importante, inclusive para a nossa reforma, que é o justo viverá da fé. Esse mesmo texto ele vai falar assim, olha, se é fé e graça, não é lei. Se é lei, não é mais da graça. Então a pessoa tem que escolher, né? Quem ainda não teve os seus pecados pagos por Jesus, ele falou, olha, esse é meu corpo que é dado por vocês, eu vou morrer por vocês. Esse é meu sangue que vai ser derramado por vocês. E ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se vocês não entendem isso, vocês não desfrutam disso, né? Na verdade, nós temos que receber primeiro. A gente recebe pela fé, daí vem o entendimento. Amém, irmãos? Entra, mestre, Glória a Deus. a casa é sua. Já fechei porta e janela pra rua. Dorme, mestre, descansa um pouco. Estás cansado, estás sedento e rouco. Deixou-me falando só, dormiu tão pesado, fazia dó. Como será, mestre, este sonho teu? Sonhas como o homem, sonhas como Deus, sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz, ou sonhas com a cruz. Perdoa, mestre, mas já é hora. Uma multidão te espera lá fora. Estás decidido, não te detenho. Vais curando até chegar ao lenho. Partiu, fica paz em mim, fica a sala com cheiro de jasmim. Vai verter a vida do corpo seu, pra levar a culpa de alguém como eu. Vai lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro. Vai verter a vida do corpo seu, pra levar a culpa de alguém como eu. Vai lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro a Deus. Obrigado, Senhor, porque nós podemos lembrar mais uma vez, não para nos entristecer, mas para glorificar o Teu nome, Senhor, para exaltar-Te pelo sacrifício substitutivo que o Senhor nos concedeu. E nós lembramos, Senhor, porque essa é a nossa vitória, a fé nisso. Nós declaramos que cremos assim, Senhor, que estamos salvos eternamente, que está pago eternamente, que somos amigos do Senhor, que somos justificados todos os dias, que já não há mais condenação para nós. E nós anunciamos nesse ato, comendo, Senhor, este pão que é o Teu corpo, como o Senhor disse, representado, Senhor, e esse cálice que é o Teu sangue vertido por nós. Nós Te damos graças, consagramos e vamos beber, Senhor, de uma forma hoje diferente, que nós sorvamos, nós degustemos, Senhor, nós possamos absorver esta verdade de maneira prática aqui, de maneira, Senhor, eucarística, que é a manifestação visível da graça invisível. Seja sobre nós a Tua bênção,
e a tua vida. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Pode participar, irmãos. Como será, mestre, este sonho teu? Sonhas com o homem, sonhas como Deus, sonhas com a glória que tinhas com o Pai na luz, ou sonhas com a cruz. Vai verter a vida do corpo seu para levar a culpa de alguém como eu. Vai lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro. Vai verter a vida do corpo seu para levar a culpa de alguém como eu. Vai lavar o sujo do meu próprio eu, levar-me puro a Deus. Graças a Deus. Vamos encerrar, irmãos. Fique em pé. Glória a Deus. Acho que todos usaram ali o alquinho, né? Coloca a mão no ombro da pessoa que está ao teu lado. Assim, né? Depois você coloca também o teu... Passa lá de novo a mão no álcool. Vamos orar uns pelos outros. Peço que os irmãos orem pelo meu irmão Carlos. Pediu oração no grupo de oração. Ele está enfrentando lá o Covid, eu sei que ele vai vencer, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa manhã, mais uma manhã que nós estamos aqui, que nós podemos estar, abençoamos uns aos outros agora, que venha, Senhor, através do toque da mão do teu filho, da tua filha, Senhor, vir a tua bênção de cura, de restauração, de proteção, de cuidado. Nós já estamos limpos pela tua palavra, que é o Senhor mesmo, e nós oramos uns pelos outros para que agora se derrame em nosso coração as tuas mais ricas bênçãos. Alcança, Senhor, todos os nossos familiares, amigos agora, nós os colocamos em tuas mãos. Meu irmão Carlos, pedindo, Senhor, que ele seja restaurado completamente, que ele sare de todo aquele Covid e esse mal saia do corpo dele em nome de Jesus. Oramos por todos que são nossos amigos, irmãos, pedir oração. Nós os abençoamos nesta hora e já declaramos cura, vitória, restauração. Nós pedimos os alcances, Senhor, com a tua mão poderosa, tua mão de poder, e que eles sejam, pelo poder do teu nome, abençoados de todas as formas. Dá-nos uma semana de vitória, uma semana protegidos, uma semana em que nós possamos receber do Senhor prosperidade, provisão, sustento, de todas as formas, espiritual, emocional, material. Nós agradecemos por essa manhã mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe os irmãos em casa. Vão em paz. Que bom ano que você sarou, já está melhor. Deus abençoe. Vão todos com a alegria do Senhor no coração, mergulhando nesse oceano de graça. E às 18 horas nós vamos ter outra reunião e vamos dar continuidade com a nossa adoração. Deus abençoe a todos. Feliz Dia dos Pais a todos, né? Que são pais.